Cá estamos, amigos, para continuarmos o nosso estudo do livro E a Vida Continua. É o 13º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz e Chico Xavier. Hoje o capítulo 8, Encontro de Cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram, até então, as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem conforme os princípios de relatividade. Noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que se exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes esguichassem do cérebro em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção, que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas a se erigirem ali em fenômenos corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não lograva admiti-las por verdade inconteste. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantini, que se acomodava num pequeno escabelo, iniciou o diálogo avaliando cismarenta. De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve, e com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem ao coração, para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios, em forma de palavras, a partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra avante. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça, tocando a base da árvore robusta. Que vê aqui? Um tronco, e ali, no canteiro mais próximo, cravos. Seria este mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo a conhecemos? Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante, mas, sim, nada podemos afiançar de afogadilho. Você está influenciado pelas ideias de Tamburini? Não tanto, faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer? E quem disse a você que eles já não estarão vindo? Como justificar essa alegação? Recorde, Eveline, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens
que não vemos e nos transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nos entrega com maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar nesse plano. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece? Sua senhora, sua filha, seus pais, meu esposo? Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estejamos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? Que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas nesse hospital? A quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos? Você tanto quanto eu? Já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta, quem paga? Já indaguei. E qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. Quem são esses, no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo, os meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início, supus que estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa, nos surpreendemos em nível mais alto de consciência. No que diz respeito aos nossos raciocínios, se nos demorássemos num hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite, que se avizinhava e urgia se apressarem. Munidos do necessário consentimento, ei-los que se dirigem para a organização, às 7 da noite, junto da amiga que os recomenda a estima do mentor em serviço e irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que, de certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual é o tema, professor? Se indicou senhora distinta. Da existência na Terra. Em seguida, ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos, quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, lembro que isso foi na década de 50, conduzindo-as pelas vias do universo sem que saibamos ainda, ao certo, em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora. Enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zenite, outras, as criaturas, se acham de cabeça para baixo, diante do nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria, em toda parte, se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e dêutrons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição. Sem maior esforço de sua parte, de que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns?
Estabelecendo-se cumprida a pausa, aventou um cavalheiro. Professor, com essas deduções o senhor quer dizer? Quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito, cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evolver para outras, sempre mais importantes, e que por isso mesmo não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará, desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico, tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se, e à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará ele a conta certa ao término da empreitada. O explicador revelava a tamanha altura cultural através da exposição em andamento que raros à parte se fizeram ouvir. Sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção que pretendia, indubitavelmente, preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido, comentou: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos, acaso, desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Referimos-nos, aterrados, ao aniquilamento das vidas humanas, quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele, que suspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação, na qual os fatores de previsão e proteção oferecem, todos os dias, os mais belos espetáculos de grandeza? Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos na maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual, sem barulho, surgindo mais ampla cota de silêncio, em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar as posições geográficas no globo à vista. Evelina curvou o homem e perguntou: irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não, cada qual de nós é um mundo por si. E, em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhes competiram durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortáveis e felizes ao modo de viajantes sedentos de valores da alma, depois de se abebedarem numa fonte de luz. Interessante, e pouco a pouco eles vão percebendo, não é? Que bela morte tiveram, não é verdade? Depois de a gente ver nesses outros livros anteriores tantas dores, tantos umbrais, eles dois deram o exemplo de uma morte tranquila. Mas vamos às observações que eu fiz quando li esse livro. Os livros anteriores de André Luiz tivemos contato com mais variados níveis espirituais, dos mais umbralinos aos mais elevados possíveis ao nosso entendimento. Neste livro temos contato com pessoas comuns, sem grandes débitos nem grandes elevações. Vemos como foram desligadas de seus corpos, sem traumas, e já levadas para locais aprazíveis, certamente por merecimento,
conforto que nem mesmo André Luiz teve. Aos poucos, eles já percebem as mudanças em si mesmos. Lembro que as letras em amarelo são cópias do original. A cada dia, me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso, estou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. 2. Muitos acreditam num mundo espiritual efêmero, feito de nuvens. Diz eles, seria este mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo as conhecemos? Os planos espirituais estão densos para os espíritos, mas invisíveis para os encarnados. Estão em frequências diferentes, compatíveis com os que vivem nos planos espirituais. 3. A crença inculcada nas mentes das pessoas é tão arraigada que nem mesmo explicando muitos não entendem. Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual, sem barulho. O professor foi claro e direto, mas só vemos o que queremos ver. Eles não queriam entender isso, então não percebiam o que estava sendo explicado tão claramente, não é? Mas Evelina fez uma questão estratégica que confirmou o que eles já desconfiavam sem acreditar. Irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Mas ainda assim, ela fará questionamentos no próximo capítulo. Aguardemos. Deixo aqui meus contatos e eu espero que vocês me escrevam, trazendo o que vocês viram nisso tudo, opiniões, comentários. Assim aprendemos juntos. Um grande abraço e até o próximo capítulo.